Vamos dar as mãos, por favor. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Você crê que Deus pode fazer coisas novas na sua vida? Crê mesmo? Nós vamos falar sobre concordância. Você vai observar hoje que algumas coisas na sua casa precisam ser ajustadas. E muitas das lutas que você está travando, onde você ainda não teve vitória, essa vitória não chegou porque falta concordância. Nós vamos dar uma passeada rapidamente na Bíblia e o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração. Queria que as pessoas que estão nas extremidades tocassem na parede. Amém? Toca na parede. Ora comigo agora. Por alguns instantes vamos fazer uma só oração, tá bom? Diga comigo: Senhor, muitas vezes na minha vida eu fiz coisas que discordavam do Senhor, e isso me fez mal. Hoje eu quero te pedir perdão pela minha arrogância, prepotência e insubmissão. Em nome de Jesus, me alcance nesta noite, que esta palavra possa me tirar das ciladas e me levar a um novo tempo. Eu quero entrar em concordância com esse ministério, com esta igreja, com os meus apóstolos. Toda dúvida que porventura haja em mim, que me leva a discordar, eu lanço fora em nome de Jesus. E eu chamo sobre mim, como igreja do Senhor, nesta cidade, o espírito de concordância e de obediência. Em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar, querido, por favor. Mateus capítulo 18, versículo 18 a 20. Mateus capítulo 18, do versículo 18 a 20. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais: se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O Senhor Jesus está aqui hoje, amém? Querido, quando nós andamos de comum acordo, quando nós concordamos um com o outro, quando nós decidimos andar em unidade, a presença de Deus se manifesta no nosso meio. Chegará um tempo na sua vida em que você não conhecerá a palavra derrota. Chegará um tempo na sua vida que tudo que você colocar a mão vai prosperar. Vai chegar um tempo na sua vida que você vai colocar os teus pés e pedir ao Senhor, e Deus vai dar a você. Chegará um tempo na sua casa em que não haverá mais discussão, não haverá mais contenda, não haverá mais problemas que vocês não solucionem e resolvam tão rápido. Na mesma velocidade que os problemas aparecerem, 2 vezes mais rápido esses problemas vão bater em retirada da sua casa. Amém mesmo? Quando isto vai acontecer? Quando nós andarmos em unidade. A prosperidade, a saúde, a alegria, a harmonia, a paz, a provisão de Deus, ela se instala na casa daqueles que andam em unidade. O Senhor Jesus diz: olha, uma casa que está dividida, ela não vai conseguir subsistir. Uma casa onde cada um faz o que quer, cada um faz o que pensa, cada um tem seu próprio estilo de vida, essa casa não vai subsistir. Ela pode estar em uma divisão e nem perceber que está dividida. Sabe, uma das coisas que nós temos que aprender é onde não há unidade, onde não há cumplicidade,
tudo fica comprometido. Se não houver cumplicidade entre o casal, esse casamento está comprometido. Dentro de uma casa deve haver cumplicidade entre a família, sempre na direção do que é certo, sempre na direção do Senhor. Todas as conquistas, todos os nossos projetos ficam comprometidos quando nós deixamos de falar a mesma coisa. Tudo que nós estamos planejando, tudo que nós estamos sonhando, todos os nossos projetos, tudo aquilo que a gente quer conquistar, fica comprometido quando nós começamos a falar cada um aquilo que pensa. Imagine, alguém vai construir uma casa, e o marido diz assim: não, eu quero construir uma sala ampla, grande, com uma televisão grande. Eu quero fazer um home gigante aqui. A mulher diz: ah, não, aqui não. Aqui eu quero fazer um ambiente aconchegante, sem televisão, para a gente relaxar, para a gente tomar um chá, para a gente tomar um chimarrão, para a gente tomar um cafezinho. E aí um começa a dizer uma coisa, outro começa a dizer outra, e começa a contenda. Daqui a pouco nenhum nem outro, não sai nada. Sabe, nós temos que aprender a conviver em família. Todos aqui têm uma família, amém? Mas não significa que você vive bem. Não significa que você está bem. Não significa que as coisas estão dando certo. Não significa que você está prosperando. O Senhor disse que Ele vai fazer com que o solitário habite em família. Quando Deus faz uma pessoa habitar em família, é porque Ele está trazendo uma harmonia sobre aquela casa. Quantas famílias estão desajustadas? Talvez você esteja aqui hoje me ouvindo dizendo assim: apóstolo, minha casa está desajustada. E todos lá em casa são crentes, mas está desajustado. Um pensa uma coisa, outro pensa outra, um quer uma coisa, outro quer outra, e ninguém chega em comum acordo de nada. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter muita inteligência, você pode ter várias faculdades, você pode ter muitos recursos, mas se não houver unidade, vai se estabelecer a divisão. E toda divisão dói. Toda divisão causa um trauma. Toda divisão destrói sonhos e projetos. Em Amós, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Como que duas pessoas podem prosseguir se um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro? Se um quer uma coisa, o outro quer outra. Não, eu gosto do culto de manhã, 10 da manhã. Ah, não, eu só gosto do culto das 5. E aí fica aquela briga. Ah, então faz o seguinte: eu vou no das 10, você vai no das 5. É legal? É legal? É horrível. Bonito. É como a gente estava vindo agora, e o apóstolo Edmilson disse aí: olha aí, as famílias chegando, as famílias descendo do carro. Bonito é vir todo mundo junto. E eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Você recebe? Você e toda a tua casa, teus familiares, teus parentes, todos vão servir ao Senhor juntos, cheios da unção e do poder de Deus. Se você recebe, se expresse em nome de Jesus. Não permita que o espírito de discórdia encontre um lugar na sua casa. Lute para que esse espírito perca força na sua casa, até ele um dia sair completamente. E esse dia pode ser hoje, agora. Por uma decisão. Toda decisão precisa ser tomada, irmãos. Escute, toda decisão tem que ser tomada fora da atmosfera da discórdia. Se tiver no fogo da discórdia, naquele negócio, para tudo. Não decide nada, não diz nada, espera esfriar. Vai orar, busca a direção de Deus. Talvez o errado não seja o outro, seja você. Mas se você tomar uma decisão debaixo dessa atmosfera de discórdia, desse espírito de discórdia, haverá uma ruptura. Haverá uma ruptura. Uma vez eu estava jogando futebol e eu forcei muito, eu já tinha jogado muito. Não é que eu jogo muito, eu já tinha corrido muito. E
como eu sou o apóstolo, eu cheguei primeiro, eu formei meu time. Eu peguei os melhores e eu. E o nosso time nós estávamos há mais de 40 minutos ganhando, de 10 minutos ou 2 gols. E aí, irmãos, eu fui correr para uma bola lateral. E o meu músculo já estava tão estressado, ele estourou. E foi um barulho tão alto, que todo mundo parou. E eu caí no chão, como se alguém tivesse batido com uma marreta na minha perna. E eu fiquei 3 meses. 3 meses. 1 mês sem me mover. Mais 2 meses sem conseguir andar direito. E nunca mais eu pude voltar a jogar futebol, porque toda vez que eu vou correr, eu sinto. Houve uma ruptura. Muitas das vezes você está no fogo da emoção, do sentimento. Se você não parar, vai causar uma ruptura. E rupturas doem. Elas podem traumatizar toda a sua história e todos os teus planos serem jogados fora. Levante sua mão direita, diga: Pai, remove o espírito de discórdia da minha casa. Dá-nos um só espírito. Diga uma só mente, uma só fé, uma só confissão. Posso ouvir amém? Amém. Nós temos que orar. Nós precisamos orar, nós temos que incluir Deus nas nossas decisões. Querido, você não é mais aquela pessoa de antigamente. Você nasceu de novo. Amém? Você agora é uma nova criatura. O velho homem, já era, foi apagado. O velho homem, ele dizia assim: deixa comigo, é comigo, eu resolvo. O novo homem diz assim: vou consultar Deus. O novo homem diz assim: vou fazer um jejum por isso. O novo homem diz assim: vou buscar uma direção de Deus. O novo homem, ele procura o líder dele, o pastor dele, o apóstolo, assim: apóstolo, me dá uma direção, ora comigo. Olha, um discípulo chegou comigo semana passada, há 2 semanas atrás, e disse: apóstolo, eu saí do meu emprego, eu estou já há 3 meses desempregado, e eu recebi uma proposta para trabalhar um negócio de petróleo, e é onde eu trabalhei toda a minha vida, só que eu vou ter que me mudar para Manaus. Ora comigo. Eu disse: tá bom, vou orar. Você ora na sua casa, ora na minha. Daqui uma semana a gente conversa. E eu fui orar. Quando eu estou orando, Deus me disse para ele que ele não é Caim. Caim é que andava errante por aí. Caim não dava certo em nada. Tudo que Caim ia fazer dava errado. Eu vou embora daqui a 4 horas. Então não estou nem aí se você não vai gostar do que eu vou te dizer. Tem gente, irmão, que não dá certo em lugar nenhum. Passa 2, 3 anos numa cidade, depois passa 2, 3 anos em outra cidade, depois passa 2, 3 anos em outra cidade, depois passa 2, 3 anos em outra cidade. Tem alguma coisa errada com essa pessoa. A Bíblia diz, no dia que Isaac queria descer, Deus disse assim: não, você vai ficar aqui, é aqui que você vai prosperar. E aí, quando eu já tinha resposta para ele me ligou e disse: não precisa mais me dar resposta, Deus já me abençoou, abriu a porta aqui. Eu digo: tá bom, Caim. Ele disse: não entendi. Eu disse: depois eu te falo. Você quase vira um Caim na vida. Deus vai prosperar você no dia que você aprender a ouvir a voz dele e parar de fazer o que você quer. Você não vai ter mais que se mudar um monte de vezes. Você não vai precisar mudar a tua empresa várias vezes, porque não dá certo nesse lugar, não dá certo no outro. Escuta, querido, quando Deus coloca a mão, você pode estar na birosca que você tiver, lá naquele lugar, você vai ser bem sucedido, e Deus vai exaltar o teu nome. Você só tem que entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Você precisa entrar em concordância com Deus. Para de discordar de Deus toda hora. Para de fazer o que dá na tua mente, que dá na tua telha, o que dá no teu coração. Ei, a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no próprio homem. Você não pode só confiar em você, você tem que concordar com Deus. Diga amém. Olha só o que diz em Filipenses no capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós não podemos contaminar os nossos pensamentos com aquilo que não é Filipenses 4:8. Não deixe outro pensamento entrar na sua mente para roubar a promessa.
Você tem que estar em concordância 100% com Deus, irmãos. Quando Deus diz assim, vai, é porque Ele já preparou tudo para você. Mas aí você só vai e nunca pergunta para Deus se pode ir. Aí depois você bota a culpa na igreja, depois você diz assim, eu dou o dízimo e não está resolvendo nada, eu dou oferta, não resolve nada, eu dou primícia, não resolve nada, eu vou para a igreja, não resolve nada, minha vida está do mesmo jeito. Claro, você continua fazendo sempre as mesmas coisas. Não mudou, não concordou com Deus. Quando nós não concordamos com Deus, as nossas conquistas ficam comprometidas. Sabe quando uma pessoa passa a colocar sua vida e suas prioridades acima das prioridades de Deus, ela perde a essência de Deus. Nós somos homens e mulheres de Deus. Posso ouvir amém? Eu vou te fazer uma pergunta. Quem aqui tem Jesus no seu coração? Diga amém. A grande pergunta nessa noite é, não é se você tem Jesus no coração, é se Jesus tem você. Muitas pessoas têm ao Senhor na sua vida, mas o Senhor ainda não as tem. Muitas pessoas dizem, eu tenho Jesus, mas o Senhor ainda não é Senhor da tua vida. Ele é o Salvador que entrou em você, mas Ele não te governa ainda. Ele ainda não possui você completamente. E isso fala de concordância. Olha o que Jesus disse, tudo que vocês fizerem, porque vocês estão em acordo, eu vou dizer sim para vocês. Há poder na concordância, posso ouvir amém? Quando dentro de uma casa, cada um passa a viver sua própria vida, vive a sua própria vida, num individualismo terrível, essa casa começa a perder. E eu não estou falando do individualismo, do indivíduo, da pessoa, não, são pessoas que querem viver sozinhas, mesmo habitando em família. Mesmo tendo uma casa. Quantos pais passam a vida inteira, pagam faculdade, pagam colégio, pagam plano de saúde, pagam tudo para o filho. No dia que o filho começa a trabalhar, ele não quer ajudar em nada dentro de casa. E ainda tem pais que dizem, mas não precisa, tem bastante. Eu sei que não precisa. Dê algum alvo para ele. Qualquer coisa. Ele tem um salário, chame ele para participar. Mesmo sem precisar. Isso chama cumplicidade. Você está chamando a pessoa para ser um com você. Deus vai abençoar toda a sua casa quando houver unidade e cumplicidade na sua casa. Diga amém. Diga assim, Senhor, eu creio que eu sou a porta. Deus vai usar você para cumprir isso na vida da sua casa. Não se preocupe, apóstolo, lá em casa meu marido não é crente, minha mulher ainda não é crente, meu filho ainda não é crente, meus pais ainda não são crentes. Fique tranquilo, se você estiver em cumplicidade com Deus, toda a tua casa vai ser salva. No dia que Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu disse, olha, se eu roubei alguém, eu vou restituir, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu vou devolver, eu vou dar metade das coisas que eu tenho aos pobres. Jesus disse, a salvação entrou nessa casa. A mulher de Zaqueu não disse, as filhas de Zaqueu não disse, mas a fé dele, a cumplicidade dele com Jesus foi tão grande, que a salvação entrou naquela casa. A salvação vai entrar em toda a tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Amém mesmo? Tem que existir acordo. Tem que existir acordo entre o esposo e a esposa. Se não houver unidade entre o marido e a mulher, a casa vai ficar comprometida. Sabe, quando nós passamos por momentos difíceis da vida, nós temos tendência a dar valor a esses momentos. Aí começam as brigas, as discussões, as desavenças dentro de casa. O marido se levanta contra a esposa se levanta contra o marido, porque tem alguma coisa errada. Não é para que, quando algo acontece, não é para desunir vocês, é para unir. É aquilo que está escrito em Romanos 8,18, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de vir em nós. Então há alguma coisa acontecendo, alguma coisa de errado, vamos parar, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos entrar em cumplicidade contra isso, e Deus vai estabelecer uma vitória na sua casa. Amém, querido? Olha, eu quero te dizer uma coisa, tem muitos casais que eles estão passando por crise. Sabe, algumas vezes o marido ele quer se sobressair sobre a esposa. Tem marido que chega e bate, olha, o pastor falou que o sacerdote que manda, você tem que me obedecer, porque eu que sou sacerdote.
Margaret Thatcher, ela disse: quando uma dama precisa dizer que ela é uma dama, ela não é. Se você precisa lembrar todo mundo que você é o sacerdote, então você não está cumprindo o seu papel de sacerdote. A autoridade não se toma com força. Liderar não tem nada a ver com autoritarismo. Você não precisa gritar, você não precisa berrar para ser o sacerdote. Você só tem que ser um homem segundo o coração de Deus dentro da tua casa. Todo mundo vai respeitar você. Sabe, quando a mulher, ela não consegue respeitar e honrar o seu esposo, tentando se sobressair a ele, então realmente essa casa vai entrar em divisão. Tem muitas mulheres que elas gostam de manipular o marido. Escuta, o espírito de Jezabel não é um demônio que domina o homem, é ao contrário. O espírito de Jezabel, ela agrada demais ao marido, ela bajula o marido, ela faz tudo o que o marido quer, só para tê-lo na mão, para manipular ele. Mulher, não use o sentimentalismo, não use a sua alma, não tente manipular o seu esposo. Eu vou te ensinar um princípio que está lá em Provérbios, que diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Se você estiver conectado ao Senhor, o coração do teu marido vai estar nas tuas mãos. Não para você manipular, mas para você ajudá-lo a crescer e se tornar aquilo que Deus quer para a vida dele. Não tente ser maior que o seu esposo. O homem, não tente ser maior do que a sua mulher. É metade, metade. Vocês estão juntos. O Senhor disse: deixará o homem, seu pai e sua mãe, iniciar a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Uma só carne. É metade e metade, 50%. Não é atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Não, é ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Diga cumplicidade. A mesma coisa está lá em Provérbios capítulo 15, no versículo 5. O tolo, o insensato, despreza a correção do seu pai, mas o que atende à admoestação, prudente se haverá. O meu texto diz: o tolo despreza as orientações de seu pai, mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. Tem filhos que não gostam de ser repreendidos, tem filhos que não gostam de ser chamados a atenção, tem filhos que não gostam de serem corrigidos pelos pais. São tolos. Todo tolo não prospera, não dá certo na vida, não chega em lugar nenhum. Querido, se tem alguém que te ama, são teus pais. Eles sempre vão ver o que está errado. Eu tenho 44 anos, sou apóstolo. Uau! Mas a minha mãe me chama atenção. Mas a minha mãe me corrige. Mas a minha mãe ainda me puxa a orelha. E eu fico chateado. Mas eu digo: sim, senhora. Não importa. Quando eu fizer 18 anos, você vai continuar obedecendo. Quando eu fizer 21 anos, você vai continuar obedecendo. Quando eu casar, você vai continuar obedecendo. Porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, e vão se prolongar os teus dias sobre a terra. Diga amém. Escuta algo que eu quero te dizer. É a obrigação dos filhos honrar e obedecer aos seus pais. É sua obrigação obedecer ao Senhor. Você também tem que andar em comum acordo no ministério. Eu usei um exemplo aqui de manhã, vou usar de novo. Agora imagina, estamos aqui no culto. Aí o pastor Clodoilson resolve pegar a geração dele e diz assim: nós vamos evangelizar na cidade, nós vamos falar de Jesus para as pessoas, entregar panfletos, orar pelos enfermos nas ruas, vamos ganhar vida agora. Na hora do culto, ele pega a geração dele e vai embora fazer isso. Ele está fazendo o que? Errado? Sim ou não? Sim ou não? Não, ele está pregando, ele está fazendo o que é certo. Ele está falando de Jesus. Aí o Aldo também pega a geração dele, pega todo mundo e diz assim: nós vamos ter um tempo de oração, uma vigília. A gente vai sair domingo, meio-dia e só volta meia-noite. Ele está fazendo o que é errado? Não, está fazendo o que é certo. Mas não é hora para fazer isso. Você está entendendo? Imagina se aqui cada um resolve fazer o que quer. O que vai virar isso aqui, irmão?
Imagina que na hora do culto um quer ir pregar, na hora do culto um quer evangelizar, na hora do culto o outro quer ficar em oração, na hora do culto o outro quer fazer não sei o que lá, na hora do culto, tudo fica tudo bagunçado. Não há o quê? Unidade. E aí o que Jesus faz? Opa, não estou nisso. E aí o propósito tão tremendo, se torna algo errado diante do Senhor. E o Senhor diz, casa dividida. Então você tem que concordar no ministério onde Deus plantou você. Posso ouvir amém? Eu não concordo muito com o que o apóstolo está dizendo, eu não concordo muito com o que a igreja está ensinando, não concordo muito. Ei, escuta algo que eu quero te dizer. Escuta, João 17, 21. João 17, 21 diz assim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o que Jesus diz, eu e o Pai somos um, eu não faço nada que o Pai não queira. Quando Deus trouxe você a esse ministério, Ele trouxe para te dar direções. As direções que Deus vai te dar aqui, vão mudar completamente a tua vida, amém, receba mesmo. Temos que receber e praticar, é Deus que vai mudar a nossa história. Quando nós aprendemos a trabalhar em equipe, irmão, nada é impossível para nós. Vocês vão crescer e multiplicar. Não, 3 cultos serão poucos para esse ministério. Virá o 4º culto, virá o 5º culto, virá o templo novo. E quando chegar no templo novo, não vai dar para fazer só um culto. Por causa de quê? Da unidade. Porque nós temos um só pensamento, um só espírito, um só povo. Olha só, irmãos, o que está escrito em 2 Coríntios 6,14, 2 Coríntios 6,14, isso aqui é muito importante, eu preciso compartilhar isso com você, e já vamos encerrar esse tempo. 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Vamos falar de sentimento, rapidamente. Um dia, o passarinho estava passando e ele viu uma peixinha bonitinha pulando na água. E ele começou a assobiar, ela gostou tanto do canto dele. E eles começaram a namorar. O passarinho e a peixinha começaram a namorar. E eles namoraram, e eles ficaram noivos, e eles marcaram o casamento. E antes do casamento, eles estavam com um problema. Eles queriam saber onde eles iriam construir a casa deles. Se construir na árvore, a peixinha morre. Se construir lá embaixo, no fundo do mar, onde estão os corais, aquele lugar lindo e maravilhoso, o passarinho morre. É isso que Deus está dizendo, não vos prendais a um jugo desigual. Um quer amar ao Senhor, o outro quer satisfazer a sua própria vontade. Um quer buscar a Deus, o outro quer ir para a balada. Um quer jejuar, o outro quer comer. Um quer orar, o outro quer dormir. Um quer amar ao próximo, se capacitar no Evangelho, participar das programações da igreja, e o outro quer ficar assistindo televisão, Faustão, Pânico, e sair com os amigos. Ele também quer ir na festa, ele também de repente ele quer ir para a balada. Como que esses dois vão conseguir chegar em algum lugar? Você que nasceu de novo, você não pode se relacionar com uma pessoa de um jugo desigual. Você é luz agora. Não, eu vou ganhar para Jesus. Ganha para Jesus. Mas fica quieto. Eu sempre digo, não se case, não se junte, não namore, nem se engrace por alguém que não é do reino. Vai dar problema. E aí, irmãos, quando esse problema chega, toda a casa fica bagunçada. Imagina a apóstola Marisa dizendo, Ed, tu vai de novo para o culto, hoje domingo para os 3 cultos de novo, você já foi de manhã, agora já vai de tarde, agora já vai de noite de novo, e segunda-feira você já vai para essa reunião de novo, e quarta-feira tem culto de novo, e você vai viajar para Israel, e você vai pregar na outra igreja, e você vai isso. Como que ele vai poder desenvolver o ministério dele desse jeito? Imagina, quando eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu vim com tudo.
E aí eu comecei, segunda tinha oração, terça-feira tinha jejum, quarta-feira era o culto, quinta era não sei o quê. Eu sou do MIR de Manaus, eu fui ganho para Jesus pelo apóstolo René. Eu estava lá, louco, sedento por Jesus. Aí minha mulher chegou para mim e disse assim: olha, assim não está dando. Eu disse: o que foi? Você só pensa em igreja. A gente não tem mais tempo para nós. Eu disse: então tá bom. Eu não vou mais para a igreja. E eu vou ter bastante tempo para você. Eu disse: não, vamos para a igreja. É melhor ir para a igreja. Porque ela sabia quem eu era e ela não queria aquele Gustavo de volta. É preciso que haja unidade. É preciso que haja cumplicidade, parceria entre nós. Posso ouvir um amém? Fique de pé, por favor. Para finalizar, eu quero ler um texto que está em Efésios capítulo 4. Por favor, coloca no telão, Efésios 4, de 1 a 6, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Escute, querido, o reino de Deus anda em unidade. O reino de Deus anda em cumplicidade, se move sempre na mesma direção. Teve um ser espiritual chamado Lúcifer, que queria andar na outra direção. Está escrito em Isaías, ele disse: vou construir meu trono do lado norte. Ou seja, eu vou para outra direção, e eu vou ser maior do que Deus. Todas as vezes que você entra em desacordo, que você anda em desunião, você está fora da vontade de Deus. Busque a unidade do Senhor dentro da sua casa. Isso não se impõe, isso se conquista, isso leva tempo, amado. Amém? Isso leva tempo. Vai depender mais de você do que dos outros. Ande unidade com o seu apóstolo, com o seu ministério, com a vontade de Deus para a sua vida. Deus abençoe. Que o Senhor guarde você, em nome de Jesus. Amém? Apóstolo.